Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast do Reumatize, um podcast direcionado para profissionais de saúde que queiram se atualizar. Eu sou o Alexandre. Meu nome é Pedro. Eu sou a Júlia. Eu sou o Ricardo. E hoje nós vamos ter um episódio especial, o nosso episódio de Halloween, que será um episódio assustador, com várias dinâmicas e várias surpresas. O que vocês prepararam para hoje? Falem por cima, assim. Eu acho que hoje a gente vai ter alguns casos aí difíceis na prática clínica, aquilo que ninguém quer pegar no consultório e que quando o paciente chega até você, você não sabe o que fazer. Eu acho que hoje é dia desses casos assombradores aí, né? E qual é o fantasma que mais te atrapalha, Pedro? Acho que o principal fantasma é quando a gente não sabe nem pra quem pedir ajuda, né? Acho que é o principal, né? Que quando a gente sabe pelo menos pra quem vai pedir ajuda, já tem um caminho, né? É que normalmente nós somos pra quem eles pedem ajuda, né? Será que nós seríamos os reumabruxos quando ninguém sabe mais nada? Chamam a gente aí pra ajudar? Eu acho que o melhor nome é esse, Reumabruxo. Eu gostei, Rick. Vamos lá, então. Tá, pessoal, então hoje, antes da gente começar a falar de caso, eu vou falar algumas pistas pra vocês de uma doença que é relativamente comum, mas que os dados dessa doença são dados que deveriam assustar a gente e deveriam fazer a gente refletir um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu vou dando as pistas e vocês tentam adivinhar o diagnóstico. Perfeito, Ale, manda ver. Então, Bora tá. lá. Essa doença, ela causa, tá, em 20% dos pacientes no primeiro ano, uma fratura. Ao longo do tempo que o paciente vai evoluindo, 30 a 50% dos pacientes evoluem com fratura. Ela é uma doença que ela é comum entre os reumatologistas. O que vocês acham que pode ser mais ou menos já, pensando por aí? Logo no primeiro ano, fratura, hein? Que difícil. É... Paciente jovem, idoso, não sabemos. Em qualquer idade pode fraturar, mas é mais Será comum após assim, os seus 20 anos de idade, 40 anos de idade, principalmente depois da menopausa, aumenta bastante o risco de fratura. Então tem predileção por sexo. É isso? Talvez. a gente começa já a bugar aqui a cabeça, né? Reumabruxos tentando Porque, assim, descobrir. A gente fica naquela, é a doença per si que leva à fratura ou é o tratamento que a gente faz para essa doença que leva à fratura? Se a gente for pensar nas principais causas é corticoide, será que a gente usa muito corticoide nessa doença? Será que é uma miopatia, então, por exemplo? Uma miopatia inflamatória? Uma boa pedida, hein, Pedro? Uma boa. Acho que é uma boa, porque a gente usa muito Mas eu acho- corticoide, mas tem eu acho- fraqueza, pode cair. Mas é uma incidência muito alta de fratura no primeiro ano, mesmo a gente pensando em Uso dose de corticoide. cumulativa de corticoide, hein? É. 20% de fratura no primeiro ano pra uma miopatia, eu acho que é muita coisa. Eu acho que é alguém que mexe com metabolismo ósseo, hein? É isso que eu tô pensando. Diretamente, não É. indiretamente. Tô nessa linha aí também, Rick. Temos um bruxo aí assombrando-os. Ó, e essa doença, o principal momento de perda de massa óssea é no começo. É no começo. E o osso que mais perde é o osso trabecular. Perfeito. Então, a gente pensa mais na possibilidade de ser induzida por glicorticoide e principalmente pelo efeito hormonal negativo, né? Que o estrogênio ele é muito importante para a mineralização óssea, né? Então, o osso trabecular ele é mais sensível. Será que a gente tá falando de alguma manifestação paraneoplásica? Vocês só vão poder depois... Ó, quando vocês chegarem na conclusão, vocês vão ter que falar o nome. Não vamos podendo ficar sondando, não. Tá bom? A gente não pode ficar te assombrando. Não, quem tá assombrando aqui sou eu. Não é pra vocês ficarem me assombrando, não, pelo amor de Deus. Não, mas eu acho que essa é uma boa. A gente tá falando realmente do tratamento ou a gente tá falando da doença per se? É uma doença, gente. É uma doença Entendi. É uma doença. É uma doença, então. reumatológica, né? É boa, Que reumatológica. já Não, tá uma doença, pensando aqui ó, em vou dar uma manifestação dica. paranel, alguma A gente vou dar tem uma coisa, alteração né? genética. Vou dar uma dica, gente. Ó, é uma doença que ela pode estar na reumato, mas também pode estar em outras especialidades. Uhum. Então a gente já vem com defeitos do metabolismo Tô ósseo aí, dando viu? uma dica pra vocês, tá bom? É que eu não posso... Tem algumas dicas que vocês estão pedindo que eu não posso dar também, vocês estão pedindo demais, Tá. tá bom? Ela é uma doença que, na sua fase inicial, tem um desacoplamento do metabolismo ósseo. Ou seja, a gente sabe que o metabolismo ósseo ele é acoplado, tanto à formação quanto à absorção. E na maioria das causas secundárias dessa doença, né? Olha a dica boa, tá bom? A gente pode ter esse desacoplamento nessa doença, ou seja, tem um momento que você tem um aumento da reabsorção e uma redução da neoformação óssea. Olha a dica, hein? Olha, essa dica é boa. Eu só consigo pensar no mieloma múltiplo
Porque quando a gente fala de desacoplamento, a gente lembra muito do DKK1. Então, o mieloma múltiplo, ele acaba aumentando a produção de DKK1. Similarmente o que, por exemplo, o romosozumab faz, né? Desacoplar. Não é o mieloma múltiplo, então. Não é o mieloma múltiplo. Algum primo? Alguma galopatia? E agora eu vou dar uma dica que vale ouro, hein? Vamos lá. Quando você tira a causa dessa doença, o paciente recupera a massa óssea em 1 ano. Começo a pensar em alguém produzindo... DKK1. Não. A gente tá talvez falando de um mecanismo aí relacionado, né? Agora faz sentido, Ale. Temos uma outra especialidade associada. Pode ser uma endócrina, por exemplo. E aí a gente tem talvez alguém mandando o osso reabsorver muito cálcio sem a gente colocar direto no osso novamente por uma hiperfunção de uma glândula. E aí a hora que a gente retira essa glândula, o paciente talvez recupere mais massa óssea mesmo. Mas essa doença que você está pensando, será que ela desacopla? Não, se for pensar num hiperpara, não. Exatamente. Um hiperpara, não. Esse Eu cheguei é a pensar inicialmente, quando você falou dessa incidência de fratura, até uma doença de Cushing, porque pensando que vai produzir muito glicocorticoide, mas eu não penso no glicocorticoide levar no desacoplamento. Por mais que o glicocorticoide aumente a reabsorção inicialmente, mas o principal fator é diminuir o anabolismo, não chega a ser um desacoplamento. Não, mas vamos pensar bem. O que é o normal? Metabolismo ósseo. Você sabe melhor que eu, né? O normal é sempre estar junto, certo? Sim. Mas quando é induzido por corticoide, você tem um aumento na fase inicial, não é isso? Nos primeiros 3 meses a gente tem um aumento da reabsorção óssea, tem um aumento da atividade osteoclástica, mas o principal mecanismo de ação do corticoide no osso acaba sendo a redução do anabolismo, porque tem uma diminuição da osteoblastogênese. Perfeito. E essa redução da osteoblastogênese é ao longo de todo o tempo do corticoide, né? Sim, principalmente nos primeiros anos de uso, né? Meses e anos de uso, mas durante todo o momento. E essa redução, esse aumento, né, da absorção óssea só no começo, não é isso? Não, assim, principalmente no começo. Ele acaba acontecendo ainda ao longo do tempo, mas o principal realmente é a redução do anabolismo. Então, acho que é a doença de Cushing mesmo. Eu pensei primeiro no glicocorticoide, osso trabecular, né? Então, é doença de Cushing ali. Eu estava querendo falar de osteoporose induzida por corticoide, porque é uma doença, gente. A gente tem cara lá desse jeito. É isso que eu queria trazer para vocês. Tá? E esses dados, ou são esses dados, são dados que tem que chocar a gente, né? Então, os pacientes em uso de corticoide, 20% fratura em 1 ano. 30% a 50% vão fraturar. Por que eu trouxe esse tema pra gente? Apesar de eu não ser minha área, né? A minha área de especialização, a minha área de foco de estudo. Porque é uma coisa que às vezes a gente acaba negligenciando a nossa prática. Por mais que a gente saiba dos dados, a gente sabe que isso tem que ser tratado, mas deveria chocar a gente. Sem dúvida. Tá? São dados muito importantes. Eu tô falando isso pra você porque talvez já tenha acontecido com algum de vocês na prática. A gente foca muito na doença mais grave, muitas vezes, do paciente. Como tem muita coisa pra gente resolver na vida do paciente, muitas vezes, seja por falta de tempo, por falta, às vezes, de cognição do paciente, você sabe que se você dá muita coisa pra ele fazer na primeira consulta, ele não vai resolver o principal. E você vai parcelando, né, as condutas, e às vezes o paciente volta com 3, 6 meses com uma fratura. Então, por isso que eu queria trazer esse dado pra gente, porque é uma coisa que a gente tem que priorizar. Não pode ficar de lado. E tem que chocar a gente isso. Só para acrescentar, Lê, a gente pode ter a impressão, lógico, quanto menor a dose de glicocorticoide, melhor, mas eu tenho que ter ciência que até dose de 5 miligramas é prejudicial. Então, que às vezes dá a impressão, cheguei a 5 miligramas, é aquela dose fisiológica, estou mais tranquilo. A gente sabe que é muito difícil tirar alguns pacientes com artrite reumatoide, com lúpus, né? Mas a gente tem que fazer de tudo para conseguir retirar, porque o dano ainda se mantém constantemente. E como você falou, né? O principal é de tentar tirar. Assim que a gente retira o glicocorticoide, a gente reduz bastante o risco de fratura. E nós temos várias estratégias, enquanto a gente não consegue retirar o glicocorticoide, para evitar que isso possa ocorrer, né? Tem um guideline da Sociedade Brasileira de Reumatologia, um guideline específico para osteoporose induzida por glicocorticoide, e tá aí para a gente utilizar, ajudar, divulgar, até com as outras especialidades também, que a gente acaba lidando bastante com glicocorticoide,
mas quais outras especialidades também não usam o corticoide? Então é importante de fazer essa divulgação. Sim. Fiquei pensando aqui para finalizar nossos casos, né? Se a gente fosse fechar o caso da Lê, que a gente tem aí de Halloween, travessuras ou gostosuras? Corticoide é só travessura, tá, gente? Cuidado que esse lado de gostosura a gente não tem. Então, acho que a gente pode pegar cada caso nosso e tentar aí ver, né, qual que é o papel desse final aí nessa temática de Halloween. Então, corticoide, travessuras. Alguém tem mais alguma travessura do corticoide para citar? Que eu ia falar da OPIG, só comentar que é importante a gente lembrar que o paciente ele vai fraturar mesmo com a densidade mineral óssea normal, né? A gente não vai se guiar baseado nesse tratamento. E eu acho que pensando em OPIG também, vale sempre a gente ressaltar que para algumas doenças a gente tem esse raciocínio um pouco mais claro, né? Artrite reumatoide, enfim, doenças que a gente vai utilizar aquela carga acumulativa de corticoide maior por mais tempo, mas a gente não esquecer das condições, por exemplo, paciente com lúpus vai iniciar o tratamento com pulsoterapia, a gente sabe que é uma paciente que vai necessitar de corticoide por longo prazo, pelo menos se não longo, médio prazo, e a gente reforçar a importância disso, porque muitas vezes isso passa batido nos pacientes com recém-diagnóstico, que a gente não faz esse cálculo do médio e longo prazo. Então, acho que é uma coisa interessante para a gente ressaltar também. Gente, aproveitando, né, que a gente está falando de Halloween, eu fui atrás de saber por que o Halloween tem nessa cultura e tradição, e a gente fez uma enquete aqui, né? Da onde surgiu o Halloween, sabe, Julia? Pois é, eu não sei, eu gostaria muito de saber. É americano, Pedro? Da onde veio? Eu aprendi na aula de inglês, mas faz tempo eu já não sei com todos os detalhes. Será? Se meu professor de inglês ouvir esse episódio, a gente aprendeu tudo errado. Mas eu lembro... Eu fui ali atrás rápido, né? Não tem todas as fontes, enfim, mas o que a gente sabe é que nasceu como um festival, né, de comemoração de final do verão na cultura céltica, que a gente tem ali no Reino Unido. E aí essa cultura eles faziam para celebrar realmente a colheita no final do verão, ali em torno do dia 31 de outubro. Depois essa festa que era considerada pagã, pela igreja, ela começou depois a ser modificada. A igreja católica tentou deixar ali dia 1º, dia de Todos os Santos, depois dia 2, dia dos Mortos, mas os Estados Unidos, com a cultura americana, com tudo que a gente conhece, trouxe o Halloween para o dia 31, como a gente conhece hoje. Então, mas nasceu como uma festa para celebrar a colheita. Muitos, né, quando considerada pagã, a gente teve toda essa questão de bruxos, magos colocados aí, mas na verdade é uma festa de celebração, tá? Para agradecer. Naquela época a gente tinha os deuses muito ligados à questão da chuva, da cultura, então no verão eles celebravam ali a cultura, no verão eles celebravam a colheita e agradeciam, né, durante 3 dias de festival, e aí a gente tem a origem do Halloween como uma festa para celebração. Tá? Então a colheita era da abóbora. Provavelmente. E olha que coisa mais interessante. A gente tem algumas coisas de Halloween, né? O preto tá ligado aos bruxos e tudo, tá? A gente tem o laranja ligado à abóbora, que tem uma questão de uma... Se eu tinha visto outra história. Que eu me lembre, né? Que é o... Eu olhei no chat, no Google. No chat. É o Hello... É que na verdade era Hello Eve, né? Eve é véspera. E Hello é santo. Então, é a véspera do dia santo. Mas porque a igreja transferiu para o dia 1º, o dia de Todos os Santos. Então, esse deve ser depois, já é o entendeu? pós. Esse deve ser um pós o início, que deve ser essa origem celta. Porque quando eles identificaram essa festa, eles... Mas é só o nome. Porque acho que tinha a questão... A origem do nome, né? É a origem do nome. Isso, ser. é a origem do nome. E aí, eu sei que tinha... Mas o Eve não é de evening, não é de noite? Não, tipo noite da é de Eve de véspera. Eve de véspera, é. Ah. Igual a gente tem de Ano Novo, né? Ano Novo, isso, Ano Novo, Tá. E aí a questão, na verdade, que eles botavam, talvez abóbora, era na verdade vários alimentos que eram postos em frente às casas para poder afastar os espíritos, né? Mas depois a questão dos alimentos foram dados para alguns pobres, assim, que não tinham o que comer e tal. Eu lembro mais ou menos dessa questão, mas que era também uma celebração pagã e tudo mais. Bom que nós temos membros cultos. Fale por você. Então, gente, voltando
A cor laranja que a gente tem no Halloween, tão conhecido aí nas abóboras, as abóboras elas são abundantes no período de outono, lá na região onde foi criada a tradição, e a gente tem ela para representar, então eles acabaram esculpindo as abóboras, colocando lanternas para deixar, e a cor laranja tem a ver com outono, com aquele pôr do sol bonita laranja, e com toda essa atmosfera para trazer essa questão da colheita novamente, tá? E aí a gente foram surgindo outros símbolos, né? O gato preto, que a gente tem no Halloween, a gente tem o chapéu de bruxa utilizado no Halloween, tem aquela coisa da sexta-feira 13, né, que muitas vezes a gente coloca, e aí começou essa questão de fantasias, doces ou travessuras, e até que ficou uma festa mais comercial, como a gente conhece hoje, do que toda essa raiz histórica. A gente acaba não celebrando nenhuma colheita, como a gente está fazendo hoje. Várias caveiras aqui, alguns doces para representar esse Halloween do Reumatais. Verdade, bem comercial. Se eu não me engano, o Halloween é o feriado, a festa que mais movimenta o comércio americano em doces. Ultrapassa, inclusive, o Natal e a Páscoa em chocolate, doce. Você vê hoje é realmente mais comercial, né? Mas vamos aproveitar, então, nosso conhecimento histórico e vamos coletar fazer uma colheita de conhecimento. Vamos lá. Essa foi triste, viu, Ale? Quase me assombrou esse comentário, viu? Vamos lá. Mas aí, Rick, você tem um caso difícil, assustador pra trazer pra gente também, né? Esses casos na reumatologia que às vezes não são da reumato. Então, meu caso e dicas que eu vou dar, talvez sejam casos que nos assombram, que podem mimetizar as nossas doenças. Então, eu vou começar que se a gente fosse parar para olhar esse caso, Ale, você que é do lúpus, ele tivesse critérios positivos. E analisando uma série de casos, eles viram que até 30 a 40% dos pacientes com essa doença podiam positivar o critério de lúpus. Então, essa é a minha primeira dica. Ela pode se manifestar como uma poliartrite, e é uma das causas que vai deixar a gente aí um pouco, né, perdido. Esses pacientes podem ter uma melhora inicial do quadro com um anti-inflamatório, imunossupressor, até que a doença comece a dar um pouco mais de outras características. Certo. Eu chutaria... Linfoma? Não. Eu chutaria... Não. Eu estaria no HIV. Também não. São boas hipóteses. Acho que, inclusive, se a gente for pegar séries de casos, também a gente pode ter dados parecidos. Mas para contar essa história para vocês, eu vou falar um pouquinho desse paciente. Era um paciente homem, já tinha uma artrodese de coluna, tá? Por um quadro que ele falava que era uma lombalgia. E ele tinha um quadro de dor importante em membros inferiores, com um tornozelo bem edemaciado e inchado. E tinha ali umas alterações ungueais, que a gente até desconfiava de um quadro, né, relacionado aí talvez uma AP, uma artrite psoriásica. E aí com o tempo e essa artrodese, ele acabou evoluindo com uma marcha um pouco... Ele evoluiu com uma marcha atípica, não dá para encaixar, né? Mas eu vou descrever a marcha dele. Ele se queixava de dificuldade para calçar os sapatos, né? Apesar de conseguir andar nas consultas, e se referia também a uma perda de sensibilidade, que era uma perda de sensibilidade só sensitiva, mas que a hora que a gente ia examinar, a gente não conseguia definir nenhum dermátomo, nenhuma área com uma hipoestesia mais importante. Então, era uma característica aí que vinha, e ele, por vezes, com esse quadro e artrite, né, inflamatória de membros inferiores, num paciente aí que não tinha outras características. E a hora que a gente vai ver, a gente tem muitas doenças infecciosas relacionadas, assim como doenças paraneoplásicas. Esse paciente não tinha nada do ponto de vista paraneoplásico, em termos de incidência de tumor familiar, também nada que chamava atenção. E aí a gente tem esse quadro, ele chegou a melhorar com metotrexato, melhorou muito tempo com o uso de anti-inflamatório e até com o uso de corticoide. Mostrando aí para vocês que talvez esse quadro dele seja um quadro mais arrastado. Uma ótima dica que eu tô dando para vocês pensarem no diferencial. Ele não tinha nenhum quadro de trato gastrointestinal, diarreia, nada disso. Não, trato gastrointestinal não tinha nenhuma manifestação, Ale. E é isso que é interessante, tá? Que é uma das coisas que eu acho mais assustadora. É quando a gente começa a tratar um caso como se ele fosse um caso nosso e o paciente melhora. Mas aí a gente precisa ficar muito atento para esses sinais sutis que vão surgindo ao longo do tratamento, que pode ser que faça a gente abrir o olho. E se esse paciente não tivesse voltado comigo ao longo dos anos, talvez eu não teria pensado e não teria conseguido fazer um diagnóstico diferencial. Porque eles melhoram às vezes. É uma das coisas mais desconfortáveis. Eu tenho, acho que pelo menos uns 2, 3 pacientes.
Porque a gente vai tratando por conta da gravidade das manifestações, mas não faz o diagnóstico. Então, tratar sem o diagnóstico é muito ruim, mas ao mesmo tempo você tem uma manifestação bem grave. Lógico, você vai descartar paraneoplasia, infecção. Às vezes você não consegue descartar tudo que é possível, mas também não vai deixar de tratar o paciente. Mas sempre fica aquele desconforto. Às vezes pode ser assustador, com manifestações bem graves, né? Mas, sem dúvida, esses casos a gente tem que acompanhar cada vez mais e talvez o tempo, né? E um dado interessante, né, que a gente até comentou aqui. O paciente tinha aumento de provas inflamatórias, que não chamava atenção, mas era um aumento de PCR e VHS leve. Tinha fator reumatoide negativo, que nessa doença pode vir positivo como um dos diferenciais, ou seja, nem tudo que é fator reumatoide positivo na reumato vai ser nosso. E aí fica a nossa dica para a gente não confiar sempre nos nossos exames, né, que não são extremamente específicos. O paciente pode positivar anticardiolipina, tá? E a gente muitas vezes vai precisar de outra especialidade para fazer o diagnóstico. Infecto? Não necessariamente a infecto vai fazer o diagnóstico, mas ela ajuda a gente a tratar, sem dúvida. Mas só pegando do gancho que você falou, Pedro, acho que tem outro problema que, assim, muitas das nossas doenças, elas vão nos dando as pistas com o passar do tempo. Então, quando a gente pega aquele paciente com uma poliartrite inicial ali, que está com uma elevação de prova de atividade inflamatória, a gente não sabe o que ele vai ser. Ali, dados o tempo necessário, aí as outras coisas vão se somando e a gente vai conseguir o diagnóstico. Então, acho que é uma via de mão dupla bem complicada mesmo, porque essa interface ela é muito difícil. Ao mesmo tempo que o tempo pode nos ajudar, ele também pode atrapalhar. Vou dar mais uma dica para vocês. É uma doença que o patógeno tem uma baixa patogenicidade, mas uma alta infectividade. Que doenças poderiam ser? Tempo! Tem uma uma baixa patogenicidade e uma alta infectividade. Exatamente. Ou seja, traduzindo para o popular, você pega se a gente fácil, tem mas ela pessoas em fica casa, né, facilita, ou seja, tem que fazer parte da parte epidemiológica de pergunta. Ninguém liga muitas vezes a articulação com o problema que a família está passando. Mas não é uma doença que vai causar doença logo. E aí, talvez por isso, esse paciente melhorou e com o tratamento. paciente não tinha nenhuma lesão de pele também. Nenhuma lesão de pele. Olha, eu acho que... Tinha alteração de sensibilidade. Ocular, ele tinha alguma coisa? Também nenhuma alteração. Eu acho Não, que... tinha alteração de sensibilidade. Tinha Ele uma alteração tinha, de mas- sensibilidade, como eu disse pra vocês. Dessa maneira como ele me contou. O que eu tô pensando, eu Dificuldade pensei em de calçar duas. o sapato, mas que no exame físico, a hora que a gente ia examinar, a gente não tinha uma área muito bem determinada, tá? Mas como eu disse pra vocês, tinha um edema e uma artrite importante de tornozelo. Hanseníase, Ok, uma boa possibilidade. Boa possibilidade. doença de Whipple. Doença de Whipple, uma ótima possibilidade. São dois casos assustadores, né? Vocês já viram isso? Eu acho que eu Não. e o Pedro, da UFMA, né? A gente Nossa, tinha no Maranhão isso uma com incidência certeza. grande de hanseníase. Era uma das coisas que a gente via muito, que é uma doença que vai ter lesão de pele, aquela coisa, né? Hipocrômica, com hipossensibilidade, espessamento dos nervos. Isso na forma clássica que a gente diz. Mas tem outras formas muito pouco conhecidas que podem fazer manifestações muito variadas. Exato. Às vezes o paciente com hanseníase pode só ter alteração neurológica. Às vezes o Será que a paciente hanseníase positivaria, por exemplo, fator reumatoide, pode positivar fator reumatoide, pode positivar e fecharia anticorpos critérios para antifosfolípidos. lúpus? Talvez, não sei. O que me pegou foi esse dos critérios. Também me Puta, pegou. isso Eu não aí pensaria inicialmente, vai inicialmente, fechar. mas Um ótimo mimetizador. Sífilis. Hanseníase pode. Sífilis também, né, Pedro? Vai Sífilis. positivar anticardiolipina ali no VDRL, pode dar alteração. Neurológico. Pode Não, dar uma lógico, e pode alteração. às vezes ficar anos e anos e é uma DST, né? Então é fácil de transmitir, né? Homem relativamente ali, né, com exposição, meu paciente tinha mesmo. Mas que alguém mais? aí Tuberculose sempre pode também, né? teve Tuberculose. uma TB, né? ótima, né? Tuberculose pode dar, tem artropatia de Ponce, que gosta mais de membros inferiores, principalmente joelho e tornozelo. Mas daquilo que eu falei, Quadro será que a neurológico? TB é baixa patogenicidade? Não, Não, então, não. essa que é a questão, né? E melhorou com a imunossupressão também, né? Como você falou. Exatamente. E muito arrastado, né? Então, talvez a gente tivesse até uma outra micobactéria, né, não tuberculosa, de crescimento lento Indolente. e indolente. E aí, a Lê já meio que falou, mas não acertou, mas seria a Mycobacteria lepra. Esse paciente evoluiu nesse tempo todo e era hanseníase numa forma atípica, sem lesão de pele característica, com artrite de tornozelos inflamatória, sinovite, edema e com essa alteração de sensibilidade que a gente não conseguia e com um complicador. Tinha uma artrodese de coluna, com laminectomia e lesão radicular
que a gente não sabia muitas vezes interpretar, e talvez por isso o exame físico dele era tão difícil. Espero nunca mais pegar um caso assustador desse. Não, eu não quero um caso desse não, Deus livre. Mas realmente é um caso que eu gravo se a gente tivesse que escolher aí. Uma das minhas partes mais difíceis da medicina foi fazer. Uma vez eu tive um outro paciente com hanseníase, esse foi mais fácil, ela veio com uma monoartrite de punho, mas ela tinha aquelas alterações de sobrancelha que a gente costuma ver, que é a madarose, né? E aquele espessamento, tinha espessamento também aqui da região pré-auricular, e a gente tinha também uma alteração mais importante de sensibilidade, mas sem lesão de pele. Então, só lembrando, gente, que a gente que nunca viu vai tentar ver a forma clássica, e a forma clássica com a lesão de pele hipocrômica é super difícil da gente ver, tá? Essa outra paciente, ela tinha um filho que tinha tido a hanseníase, esse meu paciente não tinha ninguém no convívio próximo ou na família com a doença. Realmente foi um caso para mim assustador, porque até epidemiologicamente a gente não conseguiu identificar. E ele já estava morando meio que sozinho em casa, aposentado, e aí a gente fechou o diagnóstico com biópsia de pele. Muito bom, Ricardo. Muito bom, muito Que aí era o dermato que vinha ajudar, viu, Júlia? E não o infecto. Poxa Muito bom, vida. Rick. Muito Porque do bom. ponto de vista de infectologia, a gente não vai ter nenhum teste diagnóstico, né, laboratorial ou de sangue que a gente consiga ajudar. A gente vai precisar de biópsia mesmo, né, pra gente ver ali na região da linfa ou uma biópsia de pele para identificar. E lembrando que na biópsia de pele, o que é importante a gente ver? Também vem uma reação granulomatosa, né, não tuberculosa, e que muitas vezes fica difícil da gente ver a micobactéria, mas nesse caso a gente conseguiu ver. E aí, como eu disse para vocês, tomar cuidado com esses quadros que melhoram, que a gente tem esse diagnóstico diferencial com as bactérias de crescimento lento e que esses pacientes depois podem fazer forma disseminada, tá? Ricardo, que eu tinha pensado em Lyme. Também uma outra Entendeu? Eu pensei possibilidade, também em Lyme né? também. Eu pensei em Só que Lyme. Lyme eu tava deixando pra depois. Porque assim. assim, esse articular arrastado, essas coisas que a gente não tá vendo muita coisa, pega aqui que vai calcular, entendeu? E é uma coisa que a gente não pensa, né, na nossa prática clínica. Então, o que veio na minha cabeça E aí que é esse- epidemiologicamente a gente teve um surto agora, né? Exato. Aqui recente, Exato. em Campinas. E falando da hanseníase, sempre lembrar também da reação hansênica também. Que pode dar um quadro mais sistêmico, com lesão cutânea, poliartrite, e pode simular algumas das nossas doenças. A gente não pode esquecer também da reação hansênica. Sem dúvida. Eu tenho um caso, foi um caso também assustador e acho que um dos mais difíceis que eu já peguei também. Na edição do ano passado, acho que foi o campeão. Quem não assistiu ainda tem que assistir o nosso episódio do Halloween do ano passado. Esse sem dúvida foi o campeão. E aqui esse caso que eu vou apresentar é um caso que eu vi na Interconsulta. Queria até dar um abraço pro Rony Eres, que tanto me ajuda lá no hospital que a gente trabalha junto. É uma paciente de 75 anos, mulher. Ela deu entrada no hospital por conta de algumas úlceras, umas úlceras necróticas que tinham começado há mais ou menos umas 3, 4 semanas, de comorbidades hipertensa, de lipidêmica, fazia uso de medicamentos para síndrome metabólica mesmo, hipertensão, hipolipemiante, ela tinha uma FA, fazia uso de varfarina e acho que basicamente isso, nunca tinha infartado nem nada. E o que chamou a atenção, de fato, foram úlceras necróticas e ela internou por muita dor. Ela tinha uma função renal tocada e estava com a vascular quase 3 semanas lá no hospital e chegaram a pensar também em algumas doenças imunomediadas, uma vasculite, chamaram a gente para poder avaliar, né? Já tinham feito empiricamente corticoide, ela nunca teve provas inflamatórias elevadas, nem nada. E até o que chamou a atenção, além de ter várias úlceras, umas úlceras bem profundas. E assim, o que mais me chocou assim, era o aspecto da úlcera. E fazia algumas infecções secundárias e muita dor, que ela estava na base de morfina, metadona, gabapentina. E não sabiam mais o que fazer, e aí chamaram o reumato. Né? O reumabruxo. Reumabruxo. Exatamente. Eu vou mostrar aqui a lesão dela, a gente vai botar também no vídeo, tá? Mas essa seria mais ou menos a lesão que ela Nossa apresentava. Essa aí foi pra assustar, né? Exatamente. Esse de terror. Tá? Essa seria a lesão Você dela. precisa botar indicação de idade nesse episódio, hein? O Tá. Pedro, ela tinha algum outro tipo de comprometimento vascular? Ou eram Ela só as tinha, úlceras? ela tinha uma DAOP, né? Ela tinha já uma insuficiência arterial, mas ela foi avaliada exaustivamente pela vascular, né? E que pela avaliação não justificava ter essas úlceras, até porque em outras regiões ela tinha úlceras
necróticas em membros superiores e membros inferiores. Essa era a mais profunda que ela apresentava, mas as outras não se justificava para ela ter essas lesões, essas úlceras necróticas. E aí, o que vocês pensam? O que vocês gostariam de fazer? Querem fazer mais alguma pergunta que eu acabei não falando do quadro clínico? Ela tinha algum histórico gestacional, histórico trombótico prévio? Não. Até já adiantando, a gente fez anticardiolipina, fez anticoagulante lúpico, fez tudo para ela negativo, né? A gente até é difícil pensar, né? Abrir um quadro desses 75 anos, tá? Adiantando também, ela não tinha nada pra gente pensar em quadro paraneoplásico, tá bom? A gente investigou, não tinha nada de paraneoplasia. O que mais vocês gostariam de perguntar, investigar? O que vocês gostariam de fazer? Nessa idade aí, eu acho que realmente faz sentido a gente pensar mais numa vasculite, né? Uma manifestação ali de uma dermovasculite, a lesão é bem profunda. A gente tem áreas de necrose, que a gente pode pensar ali na obstrução desse vaso por algum motivo. Talvez vasos ali de pequeno calibre, uma úlcera bem profunda. Esses casos a gente acaba tendo que fazer uma avaliação sistêmica, né? Então é importante ver se tinha algum quadro mais sistêmico. Mas essas úlceras mais isoladas, assim, acho que a gente precisa pensar na poliarterite nodosa, né? Isso, pensando em médio vaso já, né? Porque é uma úlcera muito profunda, né? Pensando no médio vaso já, né? Uma poliarterite nodosa acho que é uma das grandes coisas para a gente pensar, e eu acho que a gente precisa pensar nas diferenciais com os quadros infecciosos mesmo. E aí a CRIO entra com diagnóstico diferencial importante, muito associada ao vírus C, né? A gente tem como uma das manifestações. Nunca fumante? Nunca fumou. Usuário de droga é difícil da gente perguntar, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar e perder o preconceito. Eu acho que, independente da idade, a gente precisa pensar as úlceras infecciosas, principalmente relacionadas aí à cocaína, né? A gente pode ter, ou substâncias inalantes outras, a gente pode ter lesões assim tão importantes para diagnóstico diferencial. Então, só revendo aqui, o diagnóstico foi basicamente isso que eu e o Rony conversamos e investigamos. A gente achou uma úlcera bem profunda para pensar só numa vasculite de pequenos vasos, então médios vasos acaba abrindo o leque, então poliarterite nodosa é uma possibilidade, não vai pensar em Kawasaki nessa paciente, que seria outra de médio vaso. Lógico que você pode ter uma vasculite de pequenos vasos, que aí quando a gente fala de pequeno, médio, é o que é predominante, né? Mas ela pode fazer um quadro de médio vaso, sem dúvida. Então, mais sorologias para ela dentro da normalidade. Quando você fala, Rick, de a gente avaliar do ponto de vista sistêmico, né? Se a gente pensa de pequenos vasos, é bom a gente sempre avaliar uma urina 1, uma proteinúria, para ver se tem acometimento glomerular, porque é pequeno vaso, tem história de hemoptise, que é pequeno vaso do ponto de vista pulmonar, se tem algum histórico, algo que sugira uma polineuropatia, porque pequeno vaso pode também pegar, né, vaso nervoro, mas nada disso. Nada de seios da face. Nada de seios da face. Sem alteração da audição, nada disso. Nada da audição, então a partir de via aérea, parte otorrinolaringológica, que a gente lembra da vasculite ANCA associada também, não nada. Mesmo vendo tudo negativo, a gente acabou solicitando e veio anti-MPO negativo, PR3 negativo. E só lembrar assim, antes do Pedro falar, né, esse caso assustador, gente, a gente vai precisar de biópsia, tá? E na maioria das vezes para entender o que está acontecendo. E aí a gente sai desse cenário nosso de marcadores, de biomarcadores que a gente não vai ter, e aí a gente passa depois aí para os infiltrados inflamatórios na biópsia. Aí a gente vai ver o que predomina, se é mono, se é linfo, se a gente tem algum eosinófilo ali presente, se é mais neutrófilo, para a gente pensar nas dermatoses aí, síndrome de Switch, outras coisas mais raras que são também assustadoras. Biópsia bem feita, biópsia acho que é bem uma ótima ressalva também. E uma outra coisa também, quando é uma úlcera profunda, a biópsia também tem que ser profunda, né? Isso, a gente tem que pegar a região do subcutâneo e também. O problema da biópsia é o time, né, gente? Se a gente não chega numa biópsia com uma lesão aguda, dificilmente a gente vai ter aquilo que a gente precisa para fazer diagnóstico. E lembrar que a biópsia, principalmente na úlcera, ela precisa pegar pele sã, borda da úlcera e centro da úlcera. Então ela precisa ser uma biópsia em fuso, que a gente consiga pegar todos esses estados. Porque às vezes é na transição da pele sã para a borda da úlcera que a gente vai fazer o diagnóstico de maneira mais assertiva. Essa transição é porque você estaria na parte mais aguda, né? Você pega talvez muito centro da úlcera, vai pegar bastante quadro necrótico, mais crônico, que aí, geralmente você vai ver só linfócitos. Pode ser que seja uma vasculite linfocítica, mas linfócito geralmente demonstra já um processo de cicatrização e tudo mais. E Pedro, só revisando uma coisa, ela tinha várias úlceras, era isso? Membro inferior era uma úlcera única? Ela tinha umas úlceras necróticas mais rasas, essa que era a úlcera mais profunda que ela tinha, e muita dor. Vou só lançar aqui mais uma patologia, né, que é um MIMIC, que na verdade a gente não sabe muito bem a fisiopatologia, mas que pode aparecer nesses casos. Lembrar da vasculopatia libedoide, ou atrofia branca de Millian,
que é uma doença que vai dar úlcera profunda, dolorosa, predileção ali para os membros inferiores. A gente tem um trombo, que é um trombo que a gente fala que é um trombo branco, que vem na biópsia, que ele é um quadro não inflamatório e que pode dar esse tipo de lesão que até hoje a gente não sabe direito como a gente trata. Se a gente anticoagula, se a gente faz imunossupressão, mas a biópsia ajuda muito nesse caso. Talvez seja esse caso assustador, hein, Pedro? É uma vasculopatia tromboclusiva, não é isso? Exatamente, uma vasculopatia lividante. Então, a paciente... Pessoal, mais uma dúvida também. E nada pra intestino de novo, né? Intestino sempre gosta de perguntar. Intestino bom Temos também. um gastro... O intestino, tudo certo, intestino. Nada para Porque intestino. pensar assim, uma senhora de mais idade que pode... Uma outra doença, que não é uma doença reumatológica, que pode fazer úlcera profunda de membros inferiores... Pioderma, né? A gente tem que lembrar de pioderma gangrenoso, que está relacionado ao desfile inflamatório intestinal, que é dessa faixa etária de idade, né? Sim, Então, por isso que é sempre bom a gente perguntar de maneira ativa isso. Pioderma existe só com doença inflamatória intestinal? Não, também pode acontecer nas doenças da reumato, né? Então é importante lembrar disso. Isso E ó, aí. lembrar que o pioderma aparece, vocês vão ver no vídeo, uma lesão super destrutiva, profunda, e que a gente tem aí como possibilidade de um diagnóstico diferencial. Então, essa paciente, ela chegou a fazer a biópsia, fez uma biópsia muito bem feita, e eu vou ler a biópsia para vocês. Vamos lá. Tá? Adoro uma biópsia. Vamos ler aqui a biópsia. Que bom que você gosta. Então, ó, quando Fique à tiver a vontade, biópsia aí, Rick. caminho para o Ricardo. Exato. Eu acho que em outras vidas eu tive algum viés de patologista aí, tá, gente? Então, a biópsia é assim, ó. Pele apresentando na hipoderme, vasos de médio calibre. Então, a biópsia já foi bem feita, foi até a hipoderme. Então, vaso de médio calibre com calcificações da parede, notando-se infiltrado neutrofílico discreto a este nível, também envolvendo glândulas équinas. Não sei o que são glândulas équinas, mas vamos continuar. Na derme superficial, observa-se infiltrado misto, perivascular e intersticial discreto com acentuado edema da derme papilar, por vezes esboçando descolamento subepidérmico. Há também extravasamento de eritrócitos e edema intersticial. Os vasos linfáticos estão acentuadamente dilatados. A epiderme está retificada, com trecho de palidez dos queratinócitos, com algumas células necróticas e áreas de agranulose com paraqueratose contínua. Não há sinais de neoplasia ou de malignidade. E De aí? todas as nossas hipóteses, gente, que a gente fez, não tem nenhuma biópsia que eu consegui encaixar aqui. Eu acho que essa Imunofluorescência paciência... negativa. Ixi. Será que essa paciência vai ser uma calcifilaxia aí, Pedro, com essa... Calcificação aí, Com essa- né? que Mas a gente costuma ver nesses casos, né, pós-cateterismo, alguma coisa assim, mas então, essa paciente difícil né, mesmo, hein? Olha. veio como uma possibilidade com calcifilaxia. Calcificação. Muito bem, Henrique. Parabéns. Aí, Né? Temos E aí, um patologista. patologista disfarçado aqui. Tem que lembrar que calcifilaxia é um mimetizador de vasculite, né? A Sim. gente não pode esquecer. E aí, assim, o quadro a gente ficou se perguntando, porque a gente vê mais calcifilaxia nos pacientes que dialisam, né? Paciente com doença renal crônica e tudo mais. Nesse caso ainda ficou essa dúvida, eu liguei pro patologista, foi super gente boa, conversou, a gente ficou lá fosforilando, até a gente falou, vamos confirmar, será que tem como ter uma coloração específica? E tem a Vancoda, ele utilizou. Depois em outro serviço, porque nesse laboratório não tinha, e confirmou. E a gente ficou pensando, mas por que calcifilaxia? O que eu vou fazer com essa paciente? Por quê? E aí a gente foi ver literatura e também discutir com o Dr. Alexandre Wagner, que sempre ajuda. Falou, Pedro, ela não está usando nenhum anticoagulante, não está usando varfarina. Eu falei, está usando varfarina. Então, nossa, então, já viu alguns relatos de caso e tudo. E aí o caso ficou como uma varfarina. E depois a gente acabou conversando com o cardio, conseguiu trocar a anticoagulação dela e acabou solicitando o tiosulfato, que é um parto para conseguir, né, e é até complicado de fazer no dia a dia o tiosulfato para poder tratar essa calcifilaxia, mas aí a paciente tratou, ficou bem e graças a Deus deu tudo certo. Muito legal, hein? Então, Olha, sempre uma lembrar. sequência assustadora agora, né? Eu não sei quem ganhou o prêmio aí de terror nos próximos momentos, mas realmente foi dois casos super legais. Super. E de áreas bem diversas, né? E que envolvia ali outras questões pra gente pensar nos diagnósticos. Muito bom, Pedro, muito bom mesmo. Excelente Muito caso. Muito Muito bom, bom. sempre lembrar dos mimetizadores. Vamos Bom. para o nosso monstro. Não é um monstro. Vamos revisitar uma velha conhecida nossa, uma querida, mas que a gente às vezes deixa passar alguns detalhes. Seria uma bruxa? Seria uma bruxa? Podemos tratar assim? Podemos tratar assim? Adoro bruxas. Bom, temos uma paciente de 30 anos, analista de RH, que foi admitida num pronto-socorro sem
histórico prévio significativo, apenas usuária de vape e esporádico de cocaína LSD, tá? Apenas usuária de vape. Apenas, tá? Esporádico. Cocaína e LSD. LSD. Isso. Sem Esporádico... apologia a nenhum... Não. né, hábito de Aqui vida. a gente só tá ressaltando, tá? E tinha também no meio aí uma história de uma asma leve. Foi admitida no pronto-socorro com um episódio pós-libação alcoólica / uso de, enfim, dos psicotrópicos, se assim podemos dizer, com um quadro constitucional significativo. Ela tinha tido vômito, tinha tido náusea, tinha referido um pouquinho de confusão mental, alteração visual também transitória. E, além disso, ela referia que, previamente, ela vinha aí há mais ou menos uns 3, 4 meses com um quadro de tosse seca muito discreto, uma tosse não secretiva, não acompanhada por demais comemorativos, e uma perda ponderal imotivada de mais ou menos uns 5 quilos aí nesse último período, tá? Ela foi admitida aos exames de entrada. Ela tinha uma create de 1.2, tinha um hemograma com um HB de 11.4. Tá? De significativo, a princípio, era isso. A ureia também estava um pouquinho alterada. E a admissão, ela tinha apresentado uma discreta elevação pressórica, mas que depois das medidas iniciais, tudo controlado, o quadro de êmese tinha ficado adequadamente controlado. Tá? E aí, mulher, 30 anos. Revisa pra gente de novo, Julia, os principais achados. Mulher de 30 anos, admitida após libação / uso de psicotrópico, com quadro constitucional importante, discreta elevação pressórica à entrada, e referia sintomatologia neurológica transitória, confusão mental transitória também. Ponto. Será que vai virar algum caso nosso, gente? Tô na dúvida. Também tô na dúvida também. É que eu dei bem pouca informação pra vocês de propósito. E aí, o que vocês querem saber? Me conta. Nesse momento ela tá com clínico, né? Eu acho que a gente vai deixar a nossa Mas veia ela de deu clínica entrada aqui. pela clínica. Aí que tá, ela deu entrada pela clínica. A gente entra depois. Tá. Depois. E ela tava com esses sintomas constitucionais, né, de perda de peso que você falou, foi isso? Já vinha quantos meses de perda de peso? Uns 3, 4 meses. A Fo- tosse seca, Tosse seca. Tinha mais algum outro sintoma nesse meio tempo, nesses últimos meses? Quadro eventual de pele, dispneia. Nada. Nada. Eventual dispneia. Ó, mulher jovem, com um monte de manifestação sistêmica, com perda de peso, alteração de tosse seca, pra gente pensar em alguma coisa pulmonar, sei lá, uma pleurite, alguma coisa que pode estar relacionada à exposição do vape que está confundindo tudo. Mas entra com mal-estar, com alteração de creatinina, né? A gente não pensa numa creatinina de 1.2 para essa paciente. Tudo bem que pode ser pós-álcool. Então, assim, afastando tudo isso e ela ainda permanecendo, se for uma conhecida nossa, mulher jovem, acho que a gente vai pensar em lúpus mesmo, como a primeira hipótese, né? Tem que quebrar o Eu lúpus, acho que esse né? é o que a gente precisa pensar num primeiro ponto. E a gente tinha uma anemia. Né? 11, alguma coisa Vocês ali. querem saber mais alguma coisa dessa anemia? Queremos. Quero o perfil. Você já foi meio hematologista, né? Quero o perfil dessa anemia. Quero ver É uma anemia reticulócito. hiperproliferativa, hiperproliferativa. Lembrando, gente, que no raciocínio de anemia, a primeira coisa é o reticulócito, né? Que ninguém Ai, nunca maravilhoso. pede. Quando a Obrigada. gente chega, ele nunca tá lá. Muito obrigada, exato. O Ricardo. sonho Você de deixou... vida é que o reticulócito seja colocado como filho primogênito, né? Vai pedir, pede ele. Depois, Agora as você outras deixou o coração De de uma quase hematologista feliz. Queria ver também o VCM, o HCM, o RDW, quanto é que tava, se era uma macrocítica, microcítica. A princípio era normo, mas ela tinha um RDW importante, ela tinha uma anisocitose e ela tinha o reticulócito aumentado. bom, então. Estamos falando Olha de aí. uma anemia Anemia hiperproliferativa, galera. E aí? E aí, eu quero quero ver saber. o DHE. provas de Olha, hemolis. anemias hiperproliferativas, elas são travessuras, né? Elas não são gostosuras. Se a gente estivesse falando de uma anemia hipoproliferativa, a gente tava falando de gostosura, um ferro ia bem aí. Mas, como não a gente sei não tá se eu falando já- disso... Se a gente tá pensando num quadro confusional, com quadro de hemólise, também talvez hemólise, Mas não antes sei, da gente né? entrar nas Nossa, já anemias... tá pensando numa PTT. Peraí. Eu não falei nada. Ó, já eu queria ver a plaqueta. Anemia, não, tem Não dois tem febre ansiosos ainda, vamos aqui, ficar ó. na chu? Dois A plaqueta ansiosos tava aqui. 160, Vamos ficar na Ale. chuva. Excesso de plaqueta. 160 de plaqueta, mas pensando, antes da gente explorar esse mundo da anemia, vocês queriam algum outro exame de cara? Vocês queriam alguma outra Eu queria ver a coisa? urina 1 delas, tem algum sentimento urinário. Tivesse um P/C seria bom inicialmente, ajudaria a gente.
VHS, PCR, Mas transaminases, Ale, você já tá com sorologias. muita cara de lupus. Vamos na urina 1, se tiver proteinúria, a gente pede um P/1, Poxa, né? Nós tínhamos proteinúria. Tá vendo? Ó, por Ale. isso a gente tá no serviço maravilhoso, tínhamos Rick. Por Pai, isso. eu ainda ia ficar esperando a tomografia de tórax dela ansiosíssimo com essa perda Pois ponderal é. sintomática Essa respiratória. tosse aí, né, também. Com É. esse uso, né, de vape, Acho que até mais de rápido, exposição né? de outras Acho que sai mais rápido a substâncias. tomografia. Tomografia de tórax de alta resolução com opacidades em vidro fosco importantes Com uma de distribuição anemia, periférica. Paciente com anemiazinha. anemia. Olha aí. Tá Será vendo? que realmente é hemólise ou será que ela está Que perdendo? isso pode ser só do vapor, tá, Pedro? É, Infelizmente. De diagnóstico diferencial, a gente vai ter esse quadro muito bagunçado. sim. Mas eu acho que de coisas mais específicas, né? Essa anemia hiperproliferativa, vale a pena a gente saber DHL, aptoglobina, cumbis, pra gente ter uma ideia se realmente é uma anemia pensando mais pro lado hemolítico, autoimune, ou se a gente tá falando de uma hemolítica não autoimune, talvez uma microangiopática. E aí vai bem, o Ale antecipou, talvez febre, pra gente pensar, mas tem a síndrome hemolítico urêmica, né? A gente tem ainda plaqueta normal, mas a gente tem já uma alteração de creatinina, a gente já tem uma alteração ali que parece que surgiu uma proteinúria, ou seja, aqueles casos que a gente adora ver, que vão ser aqueles casos com milhões de coisas pra gente fazer. Não, e a gente tá falando, pensando numa anemia hemolítica, mas ela também pode estar perdendo por algum lugar. Também só pra gente lembrar que, por exemplo, um paciente com hemorragia alveolar, ele vai ter uma anemia também, né? Só que a gente não espera um quadro de uma hemorragia alveolar arrastado por meses, como a Júlia já comentou, então a gente fica pensando mais na hemólise mesmo. Mas só pra gente lembrar Ou também. eu vou mandar uma outra jaca aí. Será que a gente tem uma síndrome de ativação macrofágica numa fase inicial, hein? Pode dar Opa. confusão mental, né? Mas aí, geralmente, na ativação macrofágica, eu esperaria um quadro mais hiperproliferativo. Né? Mas Sim, aí quando ela sim. já está Mas estabelecida. aí quando já está estabelecida, se a Na gente vai fase falando inicial, do pré, você tem É. uma Você anemia pode que ter. você pode ter uma resposta da medula, né? Como é um caso muito principalmente agudo. se a síndrome de ativação macrofágica não for, ela for manifestação secundária de alguma Secundária. outra condição. Perfeito. Aí sim a gente está falando desse outro cenário que também se impõe com super importante pensar. Síndrome de ativação macrofágica é um mundo à parte que a gente precisa ter muito cuidado na nossa avaliação, justamente por ter essa diferenciação de fases e causas. Então, a depender da sua causa primária e da fase que se encontra, a gente pode ter essa E diferenciação. aí, se alguém me perguntasse, uma das coisas que eu mais tenho medo, e não é filme de terror que eu lembraria no Halloween, é uma tempestade de citocinas. E a pior tempestade de citocinas que eu conheço é a SAM, gente. Uma mortalidade altíssima. Altíssima. Em que a Chega gente a beira tem de uma 50%, urgência do reumatologista em fazer diagnóstico e tratamento, porque muitas vezes esses pacientes vão acabar não sobrevivendo por conta da alta mortalidade da síndrome. E quando não quer responder, não responde a nada. Viu? Mas é um monstro. É. Assim, ativação macrofágica é um monstro. Assusta todos. Eu acho que de todos que a gente viu até agora, talvez seja o monstro mais difícil de enfrentar. E aí, Júlia, quais são os próximos exames aí que saíram? E nós aí pedimos. a gente tem, deixa eu me lembrar, então a gente já falou da urina 1, que ela tinha uma proteinúria, a gente estava falando de uma reticulocitose, anemia, uma create de 1.2, ela tinha elevação de DHL também, e Tinha esse filtrado de vidro fosco, que você comentou tinha um com a vidro gente. fosco, que tinha também, Mas a gente pode esquecer o principal, que ela tinha um quadro confusional também. Né? transitório. Transitório. Transitório associado a essa elevação pressórica que ela apresentou isolada no início, que posteriormente ela manteve ali níveis tensionais de 130 por 90, mais ou menos. Ao exame físico, vocês queriam alguma coisa específica? Como é que tava o Glasgow dela? Se ela tava orientada, se não tava orientada. Tudo bem, tudo bem. Nenhuma lesão cutânea, né? Acho que o Nenhuma Rick tinha lesão perguntado. cutânea. Nem quadro Mas tem articular. alguma outra coisa que vocês pensariam? Ó, tô tentando ajudar, hein? A esclera dela tá amarela? Ela não tinha nem espessamento cutâneo também, não. Nem não. espessamento cutâneo. Você pensou Nem uma quadro- esclerose nem quadro- sistêmica nem com quadro de nem quadro de artrite também. Será que eu ajudo mais agora? Será que não tinha nenhuma úlcera oral? Pavilhão auricular tava normal. nenhuma lesão Se eu discoide? falar, eu vou entregar. Nenhuma lesão Nenhuma discoide? lesão discoide, não. Alopécia? Diagnóstico diferencial, né? Paciente jovem aí com todo esse quadro sistêmico, a gente lembrar Posso também das ajudar? vasculites. Posso Vai, ajudar? ajuda. Não tinha uma pu. Ela tem uma create de 1.2. Ninguém me perguntou do basal. Qual que é o basal dela? 0,7. Tá. Tinha um quadro. 0,7. Tá. Mas eu imaginava que ela já Ou tinha seja, essa lesão eu- renal aguda. E a dela. a gente tinha comentado já e isso. a PA dela, habitual, é 9/6. Tá. A pressão arterial era simétrica dos membros? Era simétrica. Também, só pra lembrar também. Eu ainda fico com lupus. É que eu tô tentando É. pensar qual que é essa dica de Júlia que ela tá tentando pra Com gente. essa creatinina, Essa exatamente. Eu também tô Tem um tentando sopro achar. novo aí, eu fiquei pensando Não, nisso, gente. vamos resumir. A ausculta cardíaca tá normal, a ausculta Ah, cardíaca. Podemos resumir para o Uma pessoal? SAF catastrófica Podemos aí. resumir para o pessoal? Vamos. A paciente apresentou uma deterioração clínica super importante.
uma elevação super importante do nível de creatinina. Essa anemia piorou absurdamente. E aí, aos hemogramas seriados, começou a aparecer presença de poiquilocitose, eliptócito, várias alterações. E aí, esquizócito. Tá? Anemia microangiopática. E aí ela estava fazendo uma anemia hemolítica microangiopática, só que, a princípio, ao exame físico, ela tinha fricção tendínea, tá? E aí, ela, junto com a alteração pulmonar, a fricção tendínea, foi feita análise laboratorial. Ela tinha anti-RNA polimerase 3. É uma paciente que está fazendo uma crise renal esclerodérmica. Ela abriu um quadro de esclero. Ela fez uma crise renal esclerodérmica. É um paciente que... Por isso que ela falou da pressão. Normotensa. Mas a gente perguntou se ela tinha espessamento cutâneo. Mas ela não tinha. Ela não Era tinha. assim. Não tem, né? Só que o problema era para pensar no normotensa. Por quê? Ela não tinha níveis pressóricos elevados importantes, mas ela tinha uma alteração importante se a gente for considerar os níveis dela, e ela teve uma elevação superior a 50% da creatinina nesse ínterim, associado a esse processo hemolítico microangiopático. E isso junto aos marcadores laboratoriais associados à alteração pulmonar. Eram sugestivos mesmo que fosse um quadro de esclero, abrindo com um quadro de crise renal esclerodérmica. Respondeu super bem ao tratamento com IECA, com titulação de dose frequente e atento, que é uma coisa super difícil de ser feita. E assim, alguns guidelines até colocam como preferencial o captopril pela facilidade de titulação de dose. Sim. E graças a Deus não necessitou de outras medidas mais dramáticas e importantes. Que caso bonito, né? Casão, hein? Casão. E ele passeia ele por várias áreas, né? Exato. Ele vem com uma paciente... beleza da reumatologia. Se eu falasse da fricção tendínea pra vocês de cara, vocês iam matar. Vocês iam matar. E olha que eu confesso que não ia né? matar, não. Eu confesso, eu sou sincero. Nem depois do álcool abrindo um pouquinho nessa cabeça, eu não ia matar. E ó, um outro diagnóstico diferencial que a gente podia colocar, né? Que é uma forma rara, mas mulher jovem, com todo esse quadro, a gente precisa lembrar da PAN com M, né? Que é super rara da gente ver das vasculites, a poliangiite microscópica. Quadro pulmonar, um quadro renal que a gente tem, né? Nesse cenário aí que vai diferenciar um pouquinho mais. Mas uma paciente com várias manifestações sistêmicas importantes pra gente ver. Mas aí realmente a anemia microangiopática fez toda a diferença. Porque eu já estava pensando para uma paciente que era um diagnóstico nosso, mas aí eu pensei num diferencial que seria uma CHU secundária, né? Pelo lúpus, que a gente acaba tendo que ver. É raro, mas a gente acaba vendo. E aí a gente teve a CHU, na verdade, pela lesão renal. E aí o marcador fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Com todos os outros achados. Na verdade, ela não fez uma CHU, né? Ela tinha uma anemia hemolítica microangiopática secundária à crise renal esclerotérmica. E posteriormente a gente descobriu que possivelmente o gatilho que essa paciente apresentou foi o uso de corticoterapia em doses superiores a 15 mg dia, que nós sabemos que é um fator de risco muito significativo, né, na esclero. Isso aí é de, enfim, conhecimento amplo. Mas por quê? Como ela tinha essa história da asma e ela era usuária de vape, ela tinha episódios frequentes de tosse, enfim, que ela ia lá e tomava 40 mg de PrEP por 5 dias. E ela tinha feito isso recentemente, ela tinha feito uso na semana anterior, só que como ela deu entrada pelo quadro pós-libação, constitucional, etc., ninguém ligou uma coisa a outra, mas ela realmente tinha utilizado, se eu não me engano, quase 60 mg de prednisona por um período de 5 dias na semana anterior a esse quadro. Provavelmente o motivo que ela procurou pronto-socorro foi por e ela teve uma outra evolução por outro motivo. Total, é porque ela entrou por esse quadro. Foi um acaso. Só que ela foi afundando, foram vendo que essa anemia não estava respondendo, a plaqueta estava descendo, ninguém sabia o que estava acontecendo, a função renal piorando, a PA dela a princípio estava estável, mas realmente quando a gente foi avaliar todo esse desenrolar posterior, então assim, caso super desafiador, mas eu só queria ressaltar que a Júlia crise... vai ganhar gatinho preto da noite, porque realmente, numa sexta-feira você se deparar com esse caso clínico, meu Deus, dia 31 não, mas gente, eu só queria ressaltar que crise renal esclerodérmica normotensa. Crise renal é raro. Agora, normotensa realmente assustador. É mais raro ainda. Júlia, mate esse fantasma. E olha que coisa interessante. Mate, né? mata. Pode matar. E olha, acho que nesse caso, né, toda a veia hematológica da Júlia fez todo sentido, porque se a gente não tem uma anemia hiperproliferativa com esquizócitos, esse caso ainda ia ficar muito tempo sem diagnóstico. Porque realmente as nuances que o Pedro comentou, né, a fricção tendínea, até os marcadores para alguém pensar em pedir, nesse caso, se a gente não tivesse essa anemia microangiopática,
a gente realmente teria um cenário muito difícil de diagnosticar. Que E a gente olha já que- funila muito, né? Sim. E olha que interessante, quando eles chamaram, ninguém estava dando atenção àqueles rodapés do hemograma. Esse é o clássico, né? Então, assim, ela tá Infelizmente. com uma anemia Eu vou comer o gato preto, que esse hiperproliferativa. caso merece. Então, acho que isso aí também é uma coisa importante, pessoal. Sempre olhem a descrição, mesmo que seja coisas que a gente não tá tão habituado, é da criócito, é acantócito, o que seja. Se tá passando na máquina, tá dando alteração de contagem e tá dando aquela revisão pelo farmacêutico, bioquímico. pelo bioquímico que faz a revisão da lâmina e tá soltando aquela descrição, algo de errado tá acontecendo. Então, acho que é uma grande coisa pra gente ficar atento também, que é simples de ser feito, mas começou a ver coisas esquisitas ali, não sei muito bem o que é, já dá uma olhada, já vai pesquisando outras coisas, vai pensando em microangiopatia, porque essa pode ser a nuance inicial. Essa paciente já tinha outros comemorativos até então, mas quando a gente foi revisar, já estava lá há muito tempo. Ela e chegou a estavam fazer deixando biópsia, passar. Júlia? Fez biópsia. E aí veio a lesão em casca de cebola? Veio lesão em casca de cebola. Bonitão esse caso. Gente, Sei se- mais uma travessura. Tá sem gostosuras hoje. Mas eu Alguém tem falei uma que era uma notícia velha boa aí conhecida. pra quem tá nos ouvindo? Não, eu falei que era velha conhecida nossa, Sem gente. Sim. Agora, não sei se é coincidência, posso estar errado, mas no Halloween do ano passado, A gente teve uma a gente crise teve renal um caso esclerodérmica. de crise renal esclerodérmica normotensa. Ó, Tá Exatamente. vendo? então tá anual? Eu acho que é Eu não vi capaz. A gente fica mais esperto, então, né, com É. isso, né? A gente tem que ficar mais atento na nossa prática, talvez. Eu acho que é isso. Que E coincidência. essa paciente, e na sua paciente, ela tinha uma esclero sinesclero, né, no Isso, caso, né? esclero, que ainda apareceu outras coisas depois. A gente documentou hipomotilidade de TGI e fez tratamento empírico para supercrescimento bacteriano por alteração gastrointestinal. Respondeu maravilhosamente bem, zerada. Então, assim, muita alteração de motilidade associada também, que a gente pode aí colocar na continha. É o da raro, esclero. do raro, que eu mas tava só pra aqui- gente lembrar agora, então. É raro, mas acontece muito, principalmente dois- em 31 de outubro. É, fiquem espertos aí. Gente, aqui só pra gente pegar pérolas, né, pra o Halloween, né, eu acho que uma das coisas mais engraçadas na Reumato são os fantasmas que a gente vive. O que seriam fantasmas na Reumato, gente? Aqui eu pensando, né? Coisas que são e não são. Miosite amiopática, Pedro, isso existe? É difícil, né? A gente vê. As Esclerosinesclero. Gente, artrite psoriásica sem pele. Exatamente, né? Essa são existe. temas de Essa- Halloween total. Não, esses. essa aí eu defendo. Assim, tem a dermatomiosite amiopática e tem a Miosite hipomiopática. Não, tem uma pior ainda. Quem? Que é a dermatomiosite sinidermatite. Que o paciente ele tem os achados típicos de dermatomiosite na biópsia muscular, mas o paciente não tem um quadro Cutâneo. Cutâneo. Tá vendo aí? São os paradoxos Mas da a culpa Reumato. é da gente que fica dando nome pras doenças. Mais fácil fazer um cluster X, cluster Y, Gente, acabou, é isso. Vamos na tratar fala do e meu é isso. paciente, só tem doença quem faz exame. Não façam exame. Crise renal sem crise renal normotensa, né? Hoje a gente tá vendo só as exceções Daqui a pouco das vai exceções. ter crise renal esclerodérmica sem renal. Então, pessoal, episódio excelente, com diversos aprendizados. Então, só pra gente recapitular o episódio. Então, sempre lembrar de osteoporose induzida por corticoide nos nossos pacientes. Lembrar dos mimetizadores infecciosos, principalmente nos pacientes, no nosso caso, em questão com artrite soronegativa. Eu acho que é um aprendizado importante. Que, ó, nas micobactérias nas infecciosas de micro-organismos de crescimento lento, eles vão melhorar no início com os nossos tratamentos, mas vão vir manifestações outras depois. São os casos de tuberculose, né, não bacilífera, são aqueles casos de tuberculose disseminada que a gente vai descobrir ele só numa fase muito grave. São essas micobacterioses atípicas de crescimento lento, ou seja, lembrar daqueles casos de baixa patogenicidade e alta infectividade que você vai ter aquele quadro muito arrastado. Se você não tiver um longitudinal, se esse paciente não voltar com você, a gente tem grandes chances dessa imunossupressão ser maléfica no futuro. Artrite gonocócica, sífilis, né? São outros clássicos. Abram a cabeça para infecções. E nos pacientes com vasculite, a gente também tem que lembrar dos mimetizadores, né? Então, no caso aqui, a gente aprendeu uma nova, relembrou uma nova, que é a calcifilaxia. Por varfarina. Por varfarina, né? A gente vai lembrar sempre do clássico, é o paciente com doença renal crônica, mas pode ter outras causas como varfarina. E lembrar nos pacientes com anemia hemolítica microangiopática, a gente também tem que lembrar agora, mais um diagnóstico diferencial, da crise renal esclerodérmica no paciente com esclero sinesclero.
Eu acho que a gente viu... E a normotensa. normotensa não exclui a crise renal. Exato. Eu acho que nós tivemos vários monstros aqui. Eu acho que a gente só não pra teve um finalizar, campeão. não sei se o episódio tá vendo, Pedro e a Lê comeram todos os doces, tá? É. De travessuras e gostosuras, os dois pegaram todas as gostosuras e foram só casos de travessuras. Aqui é o Porque lado nós somos os fit, mais aqui é o gostosos lado daqui do fat. episódio. Excelente, pessoal. Muito bom episódio, muitos aprendizados. Pessoal, não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Curtam esse episódio. Isso ajuda muito a gente. Compartilhem com seus amigos para cada vez o conhecimento chegar a mais pessoas. Gente, só lembrando Vale. que no Spotify a gente tem agora lá pra vocês responderem dúvidas, questionários, enfim, a gente às vezes deixa alguma pergunta. Se vocês quiserem mandar algum comentário, interagir com a gente, usem essa ferramenta. Ou E surgiram também outros temas que vocês queiram que a gente traga, por favor. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau.